Tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal e ao nosso programa Together, Juntos no Reino de Deus. Eclesiastes 4:9 diz: é melhor serem dois do que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Hoje, nosso convidado especial, o pastor Evaldo Rocha, pastor da Primeira Igreja Batista de Seropédica, e também escritor. E hoje nós queremos conhecer esse lado, né, do pastor Evaldo como escritor. Mas antes eu queria que ele fizesse uma apresentação. Evaldo, seja bem-vindo. Queria que você fizesse uma apresentação a nível pessoal, acadêmico. Quem é o Evaldo Rocha para a gente? Um prazer, Romulo, estar nessa conversa com você aí para falar um pouquinho da gente, do que a gente tem produzido. Eu sou pastor batista há 25 anos, vou fazer esse ano, 25 anos, né? Casado, tenho um filho, André. Casado também. E casado com a Elizabeth, que é psicopedagoga. E eu tenho uma caminhada, uma jornada nesses 25 anos. Nós começamos com o curso de teologia nos anos 90, eu tenho formação teológica, no que hoje é a Faculdade Batista do Rio de Janeiro. Eu fiz história, curso de história, fiz uma especialização em ciência da religião, em exegese bíblica também, uma outra especialização, e tenho pastoreado nesse tempo de dedicação exclusiva também por 25 anos. E nesse tempo eu tenho produzido alguns materiais, escrito alguns livros, alguns materiais, algumas revistas, né? Muito bom, muito bom. Eu tenho tido a oportunidade de ler alguns manuscritos e até os livros mesmo do Evaldo, e o conteúdo é muito bom, uma linguagem direta, simples, criativa. Evaldo, quantos livros você já escreveu? Já perdeu as contas ou dá ainda para contar nas mãos? Não, dá. Livros eu escrevi 4 livros, né? Inclusive eu lancei virtualmente o que você já conhece, o Comunidade dos Construtores. Foi meu último livro. Tem outros livros aí sendo trabalhados, mas esse eu lancei, eu lancei virtualmente, né? Em e-book, e vou lançar esse ano ainda no físico. Foi uma experiência muito legal esse último livro, porque foi um livro, uma ficção, um romance, né? Com muitos personagens, uma história bacana, Comunidade dos Construtores, uma trajetória que pode representar a igreja, mas pode representar outros grupos também. É uma caminhada com muita coisa legal, com muitas surpresas, com muitos ensinos para a vida espiritual, para a jornada da vida. Esse livro, para mim, foi muito legal de escrever. Quando ele nasceu, ele foi muito emocionante para mim, a produção dele, a finalização. Você teve a oportunidade de ler já o manuscrito, não é? E você percebeu aí a dinâmica do livro, foi muito bacana. Gente, o livro é excelente, é um livro... É um conto, é um romance, lições de coaching, lições espirituais, vale a pena. Evaldo, se a gente quiser adquirir esse livro, você falou que é e-book, então já está aí à disposição. Onde que a gente encontra esse livro? Esse livro pode ser encontrado no Leitura Edificante, mas o acesso é www.evaldorocha.com.br. Você acessa lá, e lá tem outros materiais, os meus livros, né? Inclusive... Esse livro, Comunidade dos Construtores, ele tem o mesmo pano de fundo do meu primeiro livro, que foi um conto chamado A Trajetória do Sem Propósito na Terra da Ilusão. Uau, interessante. Pode continuar. A Trajetória do Sem Propósito na Terra da Ilusão foi o meu primeiro livro. E A Comunidade dos Construtores não é a continuação, mas tem o mesmo pano de fundo. E você pode ler o Comunidade, e lá também, nesse site, você encontra a Trajetória do Sem Propósito na Terra da Ilusão e e-book também, Vivendo de Forma Equilibrada o Alfabeto da Vida Saudável, que são reflexões com testes pessoais, e um livro também que foi uma análise mais bíblica, que foi um livro, uma experiência muito bacana quando eu produzi, que é Construindo uma Espiritualidade que Faz Sentido, em cima, dentro do contexto do Sermão da Montanha, especificamente o Pai Nosso. Inclusive, eu tive a contribuição do Luiz Saião, que já foi meu professor, e ele fez toda a coordenação, ele fez o prefácio. Também tem lá, em arquivo, a pessoa pode adquirir. Ah, que legal. Então, estudos para igrejas, como que funciona isso? Como que funcionam esses estudos? Então, eu tenho materiais lá eu tenho uma análise de Colossenses, inclusive já pude escrever aqui para a Convenção Fluminense do Rio de Janeiro,
eu tenho lá um material num formato para pequenos grupos. Que é toda a análise do livro de Colossenses, com o material de apresentação, o material do facilitador e do participante. De forma que a pessoa adquire, ela pode ter já todo o acompanhamento ali para ministrar para as pessoas em cada aula, em cada encontro. Seja de estudo, pode ser em pequeno grupo, pode ser na igreja com um grupo maior, pode ser um pequeno grupo. A linguagem também é uma linguagem que eu gosto de utilizar, é uma linguagem de transformação de vidas, né? Com muita aplicação, com muita dinâmica, muito legal. Eu tenho produzido esse material. Tem um material lá também chamado Estrada, que é um material para discipulado, que é uma pegada muito interessante, com 7 encontros, com muitas lições, chama Estrada, que é um acróstico. Estratégia de treinamento e aperfeiçoamento para discípulos com alvo. Material muito interessante também. Então, esse material para pequenos grupos, normalmente tem um combo que você oferece na sua livraria online. Sempre tem o facilitador, o material do facilitador que vai ministrar, a apresentação, né, que o facilitador vai usar para ministrar para o grupo, e o material para ser distribuído, cada lição, para a pessoa distribuir. Ela pode xerocar esse material, vai distribuir cada lição que ela está ministrando, vai distribuir para o seu aluno ali, seu discípulo. Evaldo, então você escreve desde estudos até um conto, um romance, você está indo de um lado para o outro. Me fala um pouquinho aí sobre esse processo criativo. Como é que eu sei que você é uma pessoa, eu sou seu admirador, você é uma pessoa super organizada, né? Nos seus trabalhos, nos seus arquivos. Como é esse processo criativo, nascer esse livro? Você falou sobre a emoção do livro nascer. Como que... Fala um pouquinho pra gente aí. Porque lá em 2007, se não me engano, quando eu lancei o primeiro livro, A Trajetória Sem Propósito da Terra da Ilusão, eu pensei em fazer, porque o foco desse livro é descobrir o sentido da vida, esse primeiro livro. Eu queria fazer um material que as pessoas pensassem no sentido da vida. Então, A Trajetória Sem Propósito da Terra da Ilusão mostra a jornada de uma pessoa que está buscando o sentido da vida. Que ele vai ter várias experiências até encontrar o sentido da vida. E depois eu deixei em stand-by o nome desse livro que eu lancei esse ano. Na verdade, no ano passado, 2019. Comunidade dos Construtores. Era como viver com um grupo de pessoas esse grupo que está vivendo esse processo de crescimento pessoal, espiritual. E a ideia, então, eu escrevi uma folha só em 2008. Eu só voltei a colocar a mão nesse material em 2018, quase 10 anos depois. Por quê? Esse processo de criação meu, desses contos, desse romance, não é assim, não, vou escrever hoje aqui. É um processo de inspiração para mim. As outras coisas não, eu sento, organizo, como foi a espiritualidade, vivendo de forma equilibrada. Agora, esse processo do Trajetória do Sem Propósito na Terra da Ilusão e esse agora, que eu fiz em 2018, que lancei em 2019, que vou lançar esse ano físico, é um processo de inspiração que acontece. Nas férias de 2019 e 2018, eu, cabeça mais tranquila, eu fui olhar esse arquivo e ver as coisas que eu podia fazer. Nas férias acontece muito comigo, muitas ideias brotam no período que eu estou mais tranquilo. Acontece comigo. Ideias surgem, um mês inteiro, geralmente de janeiro. E aí eu gosto de ler, levo alguns livros para ler e também fico aberto a esse processo da criatividade. E aí nasceu, eu voltei nessa página e saiu de dentro de mim o livro. Então, em janeiro eu escrevi quase 80% e depois eu fui escrevendo até maio, junho, o livro todo. Nasceu assim, saiu dentro de mim. Tanto é que o último capítulo lá do livro, quando eu entendi que aquele era o final, porque parece que não parava, né? Sim, ia fluindo, foi fluindo. Foi um processo de criação muito interessante, foi fluindo. É uma história grande, com quase 146 páginas, tem 13 personagens, tem vários lugares, né? Só para o pessoal ter uma ideia, né? É uma jornada da comunidade dos construtores que vai até o lugar do concerto. Sim. Que é um lugar mesmo onde eles vão repensar a jornada, tem várias experiências ali, tem a colina do discernimento, tem um lago do confronto, tem a sala da transparência, esse aí vai corredor...
Tem o Corredor da Franqueza. Isso aí não é um livro, isso é um roteiro de um filme, rapaz. E isso dá um filme muito bacana. E deixa eu lhe perguntar, você tem um horário que você escreve ou você escreve... Parece que a questão de você estar mais tranquilo é um momento, né? Uma ociosidade criativa, como eles dizem. Mas você tem um horário melhor que você... Vários horários eu já produzi coisas legais que eu julgo que foram bacanas, assim, na minha experiência de criação, né? Então, nesses períodos que eu estou mais descansado da dinâmica do trabalho mais intenso, quando eu me recolho, aí parece que surgem mais ideias. Eu sou um escritor mais assim, em cima daquilo que pinta assim. Eu não sou aquele cara assim, vou escrever isso agora. Não acontece muito comigo, não. É uma coisa assim que nasce, que brota. É uma inspiração para aquele momento, aí vai embora e a coisa flui. E aí tem um pouco de criatividade, que eu acho que eu tenho essa questão também da criatividade. Por isso, desses dois trabalhos específicos, mais ficção, né? A Trajetória do Sem Propósito na Terra da Ilusão e o Comunidade dos Construtores. São dois livros que fogem à regra do usual, né? Assim, eu tenho percebido, inclusive, que aqui no Brasil eles estão crescendo mais nesse tipo de leitura, de romance, de conto, né? Nos Estados Unidos, aí eu acho que você pode, pela minha percepção e leitura, eu vejo que eles já estão bem na frente, eles gostam de ler mais esse tipo de texto, né? E aqui no Brasil ainda está desenvolvendo ainda. Por isso que é um desafio para você colocar um trabalho desse no mercado, mas eu acho que é um trabalho interessante. Esses dois trabalhos foram experiências muito marcantes para mim. Legal. Você escreve desde a parte didática, pedagógica, de crescimento e agora entrando nessa área de inspiração, né? As pessoas vão ler por prazer. E nesse leitura de prazer, claro que vão valores, vão ensinamentos, vão conhecimento que você vai passando, mas de uma forma mais voltada para aquele leitor que busca ler por prazer e não busca ler por trabalho ou por necessidade. Só para terminar. Esses dois livros e a Comunidade dos Construtores é um livro que eu tinha um foco, quando veio a inspiração e a ideia, para escrever para um leitor fora do ambiente que a gente chama religioso, fora do ambiente cristão, fora do nosso ambiente cristão protestante, né? Posso dizer assim. Então, é um livro que qualquer pessoa pode ler. A linguagem dele tem muitas metáforas. Quem tiver a oportunidade de adquirir vai perceber isso. E ele tem lições que o próprio leitor pode ter. Então, é um texto que tem a sua estrutura, mas ele tá livre para as pessoas descobrirem coisas ali a partir da sua leitura própria e aplicações pessoais para ela. Isso que ele ficou interessante. Então, olha, você que vai assistir esse vídeo, que não faz parte de nenhuma igreja, não é um cristão evangélico, é uma boa oportunidade de você conhecer uma literatura que nasce de alguém extremamente comprometido aí com Cristo e com a mensagem de Cristo e que traz valores, né? Então, adquira aí no evaldorocha.com.br. Isso, beleza pura. Evaldo, a gente está quase terminando o nosso encontro aqui. Eu queria que você desse uma palavra para aquelas pessoas que querem começar a escrever. O que você daria? Quais seriam as dicas que você daria para aqueles que querem escrever? Tanto líderes como você, um pastor, mas também pessoas da igreja, né? Que gostariam ou pessoas também que não são de igreja, que gostariam de começar a sua carreira de escritor. Quais são as dicas e talvez quais são os maiores desafios que você enfrentou nesse processo aí? Então, eu acho que realmente você tem que ter as capacitações espirituais e naturais. Uma pessoa precisa ter. Nem todo mundo vai conseguir se organizar, né? Agora, quem percebe que tem essa vocação, esse dom, eu acho que para escrever, a gente tem que ler. Tem que aprender a ler e ter o gosto pela leitura. Porque quando você lê, você entra num universo assim infinito, que eu digo. Eu leio outros autores, gosto de ler, eu tenho um programa de leitura, por exemplo, anual e tal. E eu acho que a pessoa tem que ler bastante. Isso vai dar para ela uma capacidade bacana de produzir também. Então,
se ela está pensando nisso, ela tem que ler bastante. Ela tem que ter um pouco de organização. Na minha experiência, né, eu faço isso. Eu organizo temas. Por exemplo, só rapidinho, nas minhas plataformas aqui, no computador, eu organizo ideias que ainda vão ser trabalhadas. Então, em todos os assuntos. Então, eu faço um arquivozinho lá, quando surgiu uma inspiração, mas eu não botei a mão, coloco lá aquele tema. E aí eu vou organizando isso. Eu crio um laboratório, onde tem muita coisa ali para mexer. É um laboratório. Aí desse laboratório eu pinço alguma coisa que vai surgir, que vai nascer, seja um livro numa análise bíblica, ou uma ficção, como nesses casos nós estamos conversando aqui, do Comunidade dos Construtores e a Jornada do Sem Propósito na Terra da Ilusão. São projetos que estão ali. E depois eu pinço aquele desafio e começo a trabalhar. Né? Eu acho que quem quer escrever tem que ler bastante, tem que procurar ter uma boa formação aí, para poder produzir coisas de valor profundas, né? Porque escrever, todo mundo pode escrever. Agora, você tem que fazer coisas assim diferentes que vão marcar as pessoas e vai deixar ali, vai deixar um legado importante para as pessoas quando então, lerem. Duas coisas que você falou aí que para mim ficaram claras. Se você quer escrever, você leia. Isso. E o seu processo de organização você faz como separa as sementes, né? Você coloca sementes num vidrinho. Vou fazer uma ilustração, eu gosto de ilustrar assim, né? Sementes num vidrinho no seu laboratório. Quando você quer plantar uma, você pega e vai trabalhar aquela ideia. Isso. Às vezes você trabalha um pouco, depois devolve lá, né? Isso que acontece. A Comunidade dos Construtores, por exemplo, foi uma semente que eu guardei durante quase 10 anos. Uau! Quando veio aquele momento de colocar para fora aquelas ideias, toda a estrutura, e aí nasceu rápido. Praticamente em 2 meses o livro nasceu e teve toda a história desenvolvida. Agora é diferente se for fazer uma análise de um texto, né? Eu faço muito isso. Tenho vários textos que eu tenho até nesse canal aí que você está divulgando, tem muitos textos lá. Aí é diferente. Você pega uma análise do texto, mesmo, tem que organizar, tem que analisar, e tem que ter as ferramentas para você organizar esse material. Essa é a área mais pedagógica, né? Didática. Mais pedagógica, mais teológica, é o nosso caso, né? E organizar esse material. Gente, mas é uma experiência assim, muito bacana para a gente que você se realiza. Eu me realizo lendo e me realizo escrevendo. Quando eu estou fazendo aquilo, eu vibro com aquilo. Eu acho que tem que ter essa paixão também. Entendi. Você curte o que você está fazendo. Isso. Ah, que legal. Eu vibro quando aquilo fica pronto. Eu sei que aquilo vai tocar nas pessoas. Legal, legal. Gente, nós estamos quase chegando ao final do nosso Together aqui. Eu sei que tem muita... Provavelmente, Evaldo, você vai ter que voltar aqui para a gente conversar mais sobre esse processo, né? Quem sabe esse vídeo vai inspirar outros escritores aí, você fazendo escola, né, nessa área. Então, o pastor Evaldo é um grande amigo em momentos muito difíceis da minha vida, ele sempre foi um suporte, né? Eu considero meu pastor lá no Brasil, porque quando eu vim para os Estados Unidos 19 anos atrás, eu era membro da igreja que ele é pastor. Então, a minha igreja lá é a PIB de Seropédica, meu pastor, o pastor Evaldo, e a gente sempre tem esse relacionamento. Ele tem confiado muitas das vezes os seus manuscritos para que eu leia, que eu dê uma avaliação. Eu me sinto muito honrado, ao mesmo tempo que é uma honra, é um peso também. Não é fácil você lidar com essa responsabilidade, mas eu me sinto muito honrado. Muito obrigado pela sua amizade, obrigado pelo seu tempo aqui no nosso canal, né? Juntos nós somos, juntos no reino de Deus, nós vamos seguindo. Queria deixar então aí para você as últimas palavras que você deixar aí para os nossos ouvintes. Gente, não esqueça de curtir nosso canal, faça o seu comentário, deixe sua pergunta. Quem sabe num próximo vídeo a gente pode responder, tá bom? Foi um prazer, Romulo, estar com você aqui no seu canal. Quero divulgar para o pessoal, quem quer acompanhar a gente, nossos trabalhos, nossas falas também. Nós temos um canal no YouTube, Evaldo Rocha, no YouTube. Pode entrar lá, fazer sua inscrição, conversar comigo por lá também e fazer esse contato comigo. Então é isso, gente. Olha aí, se você quer comprar o livro,
evaldorocha.com.br. Se você quer ver o homem ao vivo no YouTube, Evaldo Rocha. Então procure ele. E se você estiver na redondeza da Universidade Rural, visite a primeira Igreja Batista de Seropédica. É uma bênção, um povo amado, um povo abençoado. Então, como diz Eclesiastes 4:9, é melhor serem dois do que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Meu grande amigo Evaldo, sucesso para você nos seus livros. Deus abençoe. Ok, querido. Obrigado, um prazer. Deus abençoe vocês aí. Estamos à disposição.